Alô, amigos, com imagens da HP Vídeo do Roberto Aguiar, está começando mais um programa .net. Onde é que nós estamos? Estamos em outro local, nós estamos no Box 21, que é na Carlos von Kozeles, número 304, o melhor happy hour da cidade. Estamos em Viamão e vamos falar um pouco de Viamão, o desenvolvimento dessa cidade na Grande Porto Alegre. E já está conosco um amigo de longa data, foi secretário da Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, na administração da governadora Ieda Crucius, e hoje é o administrador do Tecnopuc Viamão, que fica no antigo e, para mim, sempre o seminário de Viamão, um belo prédio, um prédio histórico da Congregação Marista, né? E a PUC fez uma grande jogada, né, em utilizar uma boa parte do prédio aqui, nesse que é talvez o centro tecnológico, Júlio, e tu que conhece os parques tecnológicos do Rio Grande do Sul, talvez o mais conhecido parque tecnológico do sul do Brasil, quiçá do Brasil, que é o Tecnopuc de Porto Alegre. Oi, Orlandini, obrigado por esse espaço. E você falou muitas coisas bacanas aí que a gente lembra do que fez na ciência e tecnologia desse estado, na nossa querida governadora Ieda. Acredito que fizemos um trabalho belíssimo também nessa questão, não só do desenvolvimento da ciência e tecnologia e também inovação, como o desenvolvimento de parques tecnológicos através da Lei de Inovação de 2009. Esta semana, inclusive, tive a oportunidade de falar um pouquinho lá na BITS sobre a Lei de Inovação do Estado, comemorando os 10 anos da Lei de Inovação Nacional e a sua repercussão toda, tanto por parte da Lei de Inovação Nacional como a Lei de Inovação do Estado, que em 2009, em julho de 2009, quando ela foi aprovada, não foi a primeira lei estadual. Nós já fomos, na época, o 10º estado com lei de inovação. E a repercussão foi a regulamentação de alguns itens da lei de inovação. E isso criou o programa PGTEC, Programa Gaúcho de Parques Tecnológicos. E esse governo, através do nosso querido secretário Kleber Prodanov, deu investimentos, aumentou todo esse programa, criando e fortalecendo parques tecnológicos no nosso estado. E obviamente que o Tecnopuc está entre eles, né? O Tecnopuc é um parque consolidado, já formatado, com nome internacional, tu falou regional, mas é internacional o nosso Tecnopuc. E essa nova fase... O nome é bom, internacional. Né? Internacional é fantástico, né? É sempre uma grande vitória, né? E nós, então, criamos a PUC criou a fase 3 do Tecnopuc aqui em Viamão. Sim, era um espaço, era um seminário. Hoje já conseguimos tirar essa roupa de seminário, né, e colocar um pouco do aspecto de um visual tecnológico. E estamos trabalhando não só para desenvolver essa nova fase do Tecnopuc, mas trabalhando muito para desenvolver a comunidade de Viamão também. Porque sempre que uma estrutura desse porte ela é colocada numa região, ela modifica essa região. Por que ela modifica a região? Porque ela atrai empresas e ela auxilia, junto com a universidade, o desenvolvimento dessas empresas, o surgimento da inovação, consequentemente o fortalecimento da empresa, e ela passa a gerar emprego e renda nessa região, que é o que estamos fazendo. Começamos praticamente sem nada, um espaço vazio, 33 mil metros quadrados, era muito espaço, em 2011, e hoje já estamos com 23 empresas, já com quase 200 pessoas trabalhando com essas empresas que iniciaram conosco em 2011, muito pequenos, 2 empresários, hoje já tem 20 pessoas trabalhando, gerando emprego, do nível engenheiro, nível de mestres, ou no mínimo com uma graduação já. Não só na área de TI, porque nós estamos trabalhando em outros setores como energia, petróleo e gás, e também muito no que nós chamamos de Centro Tecnológico Audiovisual do Estado do Rio Grande do Sul. Então, Viamão terá
investimentos ainda, este ano, muito pesado para estruturar o Tecna, que é o Centro Tecnológico Audiovisual, contendo ali laboratórios, estúdio de cinema. Vai mudar também o contexto da região em relação à mão de obra necessária para esse setor, para esse segmento do cinema, do áudio, né, do vídeo, que vai ser implementado ainda esse ano lá. Então, Viamão é para nós um município muito querido, né? E estamos trabalhando fortemente para implementar empresas, atrair empresas e principalmente aquilo que tu sempre comenta comigo, né? Formação. Estamos aí também junto com a prefeitura num processo de atração de agentes de formação. A PUC está obviamente inserida nesse processo, mas principalmente em cursos técnicos pós-médio, que podem pegar esses jovens aqui da região para trazer para dentro das empresas. As empresas, quando vêm numa estrutura, quando elas vêm visitar uma estrutura como a nossa de parque, Orlandini, elas sempre perguntam uma coisa, de imediato. Primeiro item, quantas pessoas eu posso contratar aqui? E nós estamos atraindo empresas de tecnologia. Nós estamos atraindo empresas de ponta. Então, precisamos preparar a comunidade, jovens da comunidade, para poderem aproveitar esse espaço dessas empresas que vierem para cá, né, ou que estão vindo para cá. Então, esse também é uma coisa que não podemos nos descuidar. Ô Júlio, o que falta? Quem não conhece a história do Júlio, nós nos conhecemos aí há mais de 2 décadas, né? E o Júlio, quando fala... Rápido, né? Passa rápido. E quando o Júlio fala de parques tecnológicos, o Júlio estava lá no início dos parques, quando começou a se falar de parques tecnológicos do Estado. O Júlio foi executivo da ACESPRO, aqui no Rio Grande do Sul. Quanto tempo, Júlio? Olha, foram 8 anos aproximadamente, né? Quando daí aceitei o convite do Arthur Lawrence para ir para a Secretaria da Ciência e Tecnologia com ele, então secretário. Então, por muito tempo tu já atuava nessa área, no sindicato também das empresas de informática, na associação, na CESPRO, junto ao pessoal da Sucesso, o CET, todas as entidades de TI, né? Então o Júlio tem uma bagagem enorme nessa área. Mas o que falta para ter um entendimento de política de Estado, tá? E não política só de governo momentânea, mas uma política de Estado que valorize realmente a importância da área de tecnologia. E nós não estamos falando de informática. Nós estamos falando de tecnologia, gente, que é o que mudou a Irlanda, que é o que mudou a Coreia do Sul, que é o que mudou a Índia, né? O que mudou a China. E todos esses que eu falei começaram na área de TI 20, 30 anos depois do Brasil. A Coreia era um país praticamente subdesenvolvido nos anos 60 e o Brasil exportava mais que a Coreia, exportava naquela época mais que a China. Hoje, esses países são o que são. A Índia se tornou um expoente de exportação de serviços de software, de serviços de TI, e o Brasil fica naquela, só no discurso e não sai. O que falta? O que está faltando para ligar essa massa, Júlio? Bom, Orlandini, tu sempre desafiando, né? Eu não tenho a receita desse bolo aí. O que a gente fez foi sempre trabalhar a favor do setor da tecnologia. Trabalhar no sentido de ter princípios, ter leis, ter políticas para o desenvolvimento da tecnologia. Agora, como é que nós vamos chegar próximo desses países? É uma receita complicada, porque ela começa lá no ensino. O nosso ensino é complicado. Ele não é um ensino voltado para o empreendedorismo nessa área da tecnologia. Lá no ensino fundamental, falta os fundamentos principais da matemática, da ciência, principalmente. Língua estrangeira, né? Língua estrangeira nem se fala, né? Nesse princípio, nessa ponta básica da formação. Então, enquanto isso não se resolve, porque esses países que você mencionou começaram fazendo um tema de casa na educação. Na educação. E com isso gerando o quê? Capital humano para poder
atrair empresas ou empreendedores, né, para suas regiões e dizer, ó, vem cá, eu tenho capital humano adequado e preparado para ajudar vocês a se desenvolverem aqui. E tem com isso uma política de atração. Nós não temos isso, nunca tivemos, o pessoal não objetiva essa questão da formação. Então cai aonde a responsabilidade? Cai normalmente na responsabilidade da empresa. A empresa, se quer um capital humano bem formado, ela acaba colocando dinheiro para fazer a sua própria formação. E o poder público fica de lado olhando, né? Ah, isso aqui não gera imposto para mim, ICMS, sabe que a empresa de software não gera, aqui para nós no Rio Grande do Sul. Então começa a ficar à margem esse setor, né? E depois também a compreensão dos nossos governantes a respeito do setor de tecnologias. O pessoal não conhece muito o que isso representa para o desenvolvimento de um Estado. Essa sempre foi a nossa luta. Agora, como é que a gente resolve? Conseguimos avançar muito na época da Secretaria. Eu acho que na nossa época, ali em 2008 até 2010, quando entregamos, final de 2010, entregamos a Secretaria para esse governo, a gente cresceu muito em termos de ciência e tecnologia. Que a gente cresceu no sentido de apoiar o desenvolvimento da tríplice hélice, como ela deve ser. Nós apoiamos o desenvolvimento empresarial, que é a que precisa ver o retorno do seu imposto que paga, né? Ou daquele imposto que paga, como é que isso retorna para mim, para a minha empresa, para eu poder me desenvolver. Tem uma coisa que todo mundo se agrada, é o retorno com mão de obra qualificada. Se eu pago imposto e tenho o retorno como mão de obra qualificada, eu não vou discutir isso. Agora, se eu não vejo nada acontecer e eu ainda pago imposto e ainda tenho que fazer a formação, esse meu produto, o meu resultado como empresa se torna caro e inviável de mercado. Então aí começa a questão das empresas serem fracas. E ninguém ajuda. Então, entidades como essas que você mencionou há pouco, são entidades lutadoras no mercado para conseguir fazer um entendimento e fechar essa equação. Qual a equação? Ação, fundos de investimento, uma coisa que a gente discutiu muito agora nessa semana na nossa feira internacional. O pessoal vai lá colocar fundos que existem à disposição e, óbvio, tem muito dinheiro nesses fundos à disposição das empresas. Mas começa sempre assim, micro e pequena empresa tem que ter faturamento. Tem que ter faturamento. Quer dizer, aquela que vai colocar uma inovação no mercado, se não tem faturamento, ela não tem crédito. E empresas que eu conheço e que estavam conosco na feira, demonstraram isso na prática. Ou seja, eu criei um produto novo, eu criei uma empresa nova e não tinha faturamento, portanto eu não ganhei crédito. Ninguém me deu crédito. E quando eu coloquei bens pessoais como contrapartida, aí aceitaram, mas no fim do ciclo eles disseram assim, sinto muito, mas como tu não tem faturamento, não posso emprestar dinheiro. Então o desafio é mais dinheiro público no risco. Vamos botar mais dinheiro público no risco. Nosso dinheiro no risco. Para aqueles empreendedores que estão realmente querendo começar. Colocar a bolinha, como um grande amigo nosso falou, né, o Bortolini, botar a bolinha no meio do campo e começar a dar o primeiro chute para ver como acontece. Tem pouca gente olhando para isso. E se não vai ajudar, que não atrapalhe, né, Júnior? Isso aí. Mas aí, obviamente, que quem tem bons projetos, tem uma empresa já com faturamento, sem dúvida nenhuma, tem bons recursos à disposição, BNDES, FINEP, Ministério e tudo mais, né? Agora, para a inovação, está difícil de achar quem saiba avaliar a inovação de mercado e está difícil também de encontrar recursos. E isso faz com que a base da pirâmide, que é a empresa jovem, a empresa nascente, ela não tenha recurso, tá, para começar. Então isso é um ciclo que merece a gente sentar com grandes grupos aqui e começar a repensar algumas coisas. Tá? Não sei a equação toda,
mas continuamos na luta. O setor de TI do Rio Grande do Sul tem bons parques para se desenvolver e precisamos, através das nossas entidades, discutir mais como fazer essas empresas se desenvolverem, buscar mercado. Se fala em mercado internacional e tudo mais, o nosso mercado no Brasil é extraordinário. E se tu olhar o mercado da América do Sul aqui também é extraordinário. Isso já pode ser uma internacionalização fantástica. Júlio, muito obrigado. Esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net aqui em Viamão, tá? Terra do autódromo de Tarumã, nosso autódromo, né, Daniel? O maior autódromo do Brasil, o que tem mais história, o mais bonito, com certeza. E, como dizem os pilotos, para andar em Tarumã o cara tem que ser bom na linguagem, tem que ter culhão. Daniel Killer, me conta uma coisa, mas que ano, que tá vendo na Fórmula 1, Daniel? Não tem barulho, é né? Mas, tchê, e o Massa que, vem cá, abatumou a Massa? Tchê, felizmente a Williams está com problemas aerodinâmicos muito sérios, né? Problema de acerto no carro, o Massa está sofrendo. Mas tu te lembra do palpite que eu te dei quando nós gravamos a primeira vez esse ano, né? Lembro. Até agora eu tô acertando. Deu Mercedes. E Hamilton. Mas vem cá, o que houve com esse carro? A Mercedes nunca teve... Tem há anos carro na Fórmula 1, né? Há muito tempo na Fórmula 1. É uma marca conceituadíssima, a Mercedes. Mas um motor tão competitivo e uma equipe que leva o seu nome tão competitiva, a primeira vez na história. Dois bons pilotos, né, Orlandini? Tanto o Hamilton quanto o Rosberg. Não, mas o Vettel também é bom, mas não tem mais máquina. Mas é que o desenvolvimento do carro da Mercedes na mão desses dois já o ano passado começou um trabalho... O Vettel é um bom piloto, mas dizem os bastidores da Fórmula 1 que ele não é um acertador de carro, que ele depende muito do engenheiro, diferente do Hamilton e do Rosberg, que entendem do carro, que acertam o carro, que dão opinião para o engenheiro, que pedem mudanças. Ou seja, são dois pilotos mais completos que o Vettel. Eu nunca achei o Vettel o melhor piloto. O Vettel é constante, não erra e tinha um bom carro. Mas em questão de talento, de arrojo, de arriscar, para mim, tanto o Alonso quanto o Hamilton sempre foram melhores do que ele. Buenas, do automobilismo, do esporte, vamos para o desenvolvimento econômico, vamos para Viamão, já que tu está visitando a nossa cidade, tu sabe que já te recebi na minha casa, fomos em algumas corridas ali no autódromo, né? Vimos até cenas dantescas, coisas fantásticas, mas apreciamos ali Stock Car algumas vezes em Viamão. Como é que tu vê essa região, a importância dela? Falamos há pouco com o Maurício Carraveta, que é o presidente do CDL aqui de Viamão, e também um cara envolvido na política, tem a escola dele, Amigos e Métodos, é um cara que está procurando melhorar a situação, atrair empresas para Viamão, gerar mais emprego aqui na cidade. Como é que tu vê Viamão nesse contexto desenvolvimentista que tanto falta para o nosso estado, que parece que o nosso estado também desandou, feito o Felipe Massa? Olha, Orlandini, eu tenho entendimento que toda a região metropolitana, em torno de Porto Alegre, ele é carente principalmente de escolher e de identificar a sua vocação econômica. Hoje as nossas cidades da região metropolitana, elas vivem basicamente o seu PIB econômico de comércio e serviços. E tu sabe melhor que ninguém, até porque tu é um homem da área de tecnologia, de que o comércio e os serviços eles são estáveis e dependem muito da variação econômica do país. Quando tu tem um país como o nosso, sustentado por subsídio do governo e por crédito fácil, em algum momento o país vai acabar tendo que refluir, ter uma recessão para que as pessoas comecem a pagar esse crédito e esse subsídio. O governo não vai ter perna para bancar isso. Como é que tu supera esse momento
onde as pessoas, por exemplo, saem milhares de pessoas de Viamão todos os dias para trabalhar em Porto Alegre, pegando ônibus lotados, enfrentando filas imensas, em ônibus de baixa qualidade, passando trabalho. Viamão tem que ter um plano estratégico, bem como a região metropolitana, Orlandini, para criar distritos industriais, para buscar empresas que possam investir na cidade, mas que identifiquem em si uma única ou 2 ou 3 especificidades para que tu possa qualificar a mão de obra da cidade para trabalhar na cidade. Quando eu falo que esse entorno de Porto Alegre poderia promover um grande investimento na área de tecnologia, é porque nós temos aqui perto o Tecnopuc, nós temos a Unicinos lá com o seu grande centro de tecnologia, nós temos os investimentos do CEITEC, ou seja, tu criar várias empresas na área de tecnologia nesse entorno e qualificar a mão de obra com cursos técnicos profissionais. E eu tenho proposto, eu tive essa semana em Brasília com o Marcelo, que é diretor do Pronatec, o diretor nacional do Pronatec, propondo para ele que se fizesse uma espécie de ProUni do Pronatec, para que o governo federal compre nas escolas técnicas, como a Micros e Métodos, por exemplo, bolsas de estudo para os estudantes carentes, como se faz na universidade hoje, para que a gente possa criar essas vocações municipais. Se Viamão identificar a sua vocação como turismo de negócios, como a área de tecnologia, e começar a trabalhar na atração de investimentos dessas áreas e qualificar a sua mão de obra, a sua gurizada para isso, quantos trabalhadores a menos vai estar mandando para Porto Alegre dentro de alguns anos? Talvez essa seja a maior solução econômica e de qualidade de vida para a região metropolitana de Porto Alegre. Transformar Viamão numa cidade de tecnologia, Alvorada numa cidade industrial, Cachoeirinha e Gravataí com outras vocações. Buscar uma vocação para cada cidade da região metropolitana. Óbvio que para isso a gente precisa ter uma coordenação política metropolitana no governo do estado. Precisa ter um órgão que pense isso. Nós precisamos ter auxílio do governo federal, fazer um projeto nacional de desenvolvimento da região metropolitana do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que isso pode ser construído, mas precisa de vontade política. Precisa ter gente comprometida com a região metropolitana e que pense no futuro, que não esteja atrás simplesmente de projetos eleitorais ou de poder. Daniel, tu vieste de onde? Tu estava na Serra? Estava em Gramado ontem à noite, exatamente discutindo com empresários de Gramado as questões das vocações locais. Lá se discutiu a questão do turismo, a questão da qualificação profissional nessa área que ainda é pendente, a questão da formação de jovens na área bilíngue, que ainda precisa desenvolver muito aqui no Rio Grande do Sul. Os próprios funcionários dos nossos hotéis por todo o estado não estão preparados. Nós estamos aí à beira da Copa do Mundo e nos hotéis do Rio Grande do Sul ninguém fala inglês ou espanhol. Nós temos muito que melhorar. E tu viesse por qual rodovia? Eu vim um pedaço da RS Taquara ali, né? E pegamos um pedaço da 118 e eu tenho pena de quem mora tendo que trafegar pela 118, viu? Mas uma estrada excelente, tá? Os buracos são todos conhecidos. Tu cumprimenta eles, oi, seu buraco, como é que vai? O bom é que o buraco, como ele é maior que a estrada, tu já coloca o carro dentro do buraco inteiro devagarinho para não arrebentar a suspensão, sai do buraco devagarinho, mas realmente esse descaso do governo do estado com a RS 118, se fosse uma rodovia que não passa ninguém, Orlandini, e não tivesse entre as prioridades do governo, que tem que escolher prioridades, tudo bem. Mas quando tu governa um estado como o Rio Grande do Sul, que vive uma crise estrutural, tu tem que eleger prioridades para fazer as obras. E eu não consigo entender como é que para o governo do estado, a principal via da região metropolitana de Porto Alegre, que é a RS 118, a ligação entre Viamão até Sapucaia do Sul e os municípios do entorno, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, não é prioridade para o governo do estado. Isso é uma vergonha. Não, e tem que ter cuidado e não falar isso aí, né? Porque daqui a pouco vão dizer que a gente está mentindo, né? Que aquele buraco que tem na saída da 118 para entrar na Freeway, que é aquela cratera por onde vai passar a seleção do Equador, pode ser que o ônibus fique preso ali, né? Eu acho que, de repente, eles vão levar a seleção do Equador escoltada pelo centro para não passar vergonha. Vão botar uma escolta na frente, uma atrás para chegar rápido no Beira-Rio, porque senão vão passar vergonha. E daí não vão pela 118? Não, aí sai do Vila Aventura, pega o centro de Viamão com escolta da Polícia Federal e vai até o estádio. Porque se eu fosse governador do estado, eu não tinha coragem de fazer a seleção de fora passar pela RS 118. Que horror. Daniel, muito obrigado. Sucesso nessa tua empreitada aí. O Daniel também é o presidente da juventude do PMDB. E a importância que eu sempre digo, do jovem participar de qualquer partido político. Aliás, o que a gente pode dizer é a verdade, né? Nos últimos 3 anos, 2 anos, depois que começaram os protestos aqui no Brasil contra a Copa e contra ações
do governo federal e de governos estaduais e municípios, né, que desagradavam a classe estudantil, aos mais jovens, aquele apelo que tu fizesse, não, vem reclamar dentro dos partidos, parece que surtiu efeito, né? Os jovens foram para vários partidos políticos que estão começando a fazer política da maneira tradicional, né? Com certeza, e mudando os partidos, que é o mais importante. Como mensagem final aos nossos telespectadores, nós estamos entrando numa fase aí da Copa do Mundo e o Brasil vai estar tapado de protestos. Eu queria dizer para vocês uma frase do senador Pedro Simon. Ele disse na vigília feita o ano passado por 6 senadores que ficaram a noite inteira lá apoiando os protestos. Não esperem nada do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que está lá não vai mudar absolutamente nada no Brasil. Nós precisamos construir a mudança com as nossas próprias mãos. Em outubro tem eleição, gente. Nós temos que, com a nossa consciência cívica, sair de casa no dia 5 de outubro para mudar o Brasil. Está na hora de dizer basta à corrupção, de dizer basta à impunidade, de ter orgulho de ser brasileiro, de fazer como Ayrton Senna, que carregava a bandeira, que batia no peito. Eu tenho certeza que o povo brasileiro é muito melhor do que o seu Congresso Nacional. O povo brasileiro tem uma missão, tem que, junto, todo o povo unido, trabalhar, mudar e salvar o Brasil. Obrigado, Daniel. Esse é o Ponto.net.